Olá, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Meu nome é Carlos Galdino e nós vamos dar início aqui à aula número 6. Antecipo que a aula é um pouco extensa, tá? É uma aula longa, eu falo demais, eu reconheço, mas eu queria fazer do zero, tá? Eu não queria simplesmente mostrar funcionando, eu quero mostrar como é que eu fiz o projeto, tá? Como é que eu faria, né, de forma, digamos assim, com poucas instruções, com pouco conhecimento na área, como é que eu faria, tá? Então o título dessa aula é Como conectar o BotPress V12 a uma API de WhatsApp. Nós vamos tentar ser o mais objetivo possível. Aqui ao meu lado esquerdo da tela nós temos o BotPress na sua versão 12, o V12, que é a versão auto-hospedada, ou seja, você executa no seu computador, em seu servidor, onde você quiser, tá certo? Ele funciona em ambiente Windows, Linux, e macOS. E aqui a gente está utilizando para essa finalidade dessa aula o bot que nós construímos na aula número 4, tá? Uma pequena modificação foi feita para poder fazer a exibição de menus. Mas qual é a ideia? Nós vamos conectar esse carinha aqui a uma ferramenta chamada ZAPI, ok? Poderia ser qualquer outro tipo de API, inclusive as APIs gratuitas, APIs como a Venom Bot, a WPP Connect, enfim, entre outras que existem aí no mercado de forma gratuita. Eu particularmente trabalho com um produto premium, né? Eu trabalho com empresas que precisam de alta disponibilidade de um serviço de confiança. Não que essas outras APIs não sejam de confiança, mas a gente fala em confiança, existe uma empresa por trás desse projeto, né? A ZAPI não é minha, eu nem conheço ninguém de lá, tá? Mas eu faço uso de uma ferramenta que eu recomendo e é uma ferramenta extremamente estável, tá? Nós não temos aqui incidentes de desconexão, enfim, de parada de serviço, de atualizações da morte, como nós tivemos aí recente, o bug, mas é uma API extremamente funcional, tá ok? E segura. Dito isso, caso você queira contratar, tá? Só a nível de informação, é uma API que tem um custo, mas esse custo você pode repassar para o seu cliente. Ela tem um custo de R$ 100, mas aqui embaixo tem o meu link de afiliado que você pode adquirir com 10% de desconto recorrente, ou seja, ela vai ficar R$ 90 para você. Você tem 3 dias para testar, tranquilo? Pronto, então nós vamos comunicar o BotPress com a API do WhatsApp e a API escolhida para esse vídeo é a ZAPI. O segundo ponto é que o BotPress ele não tem nativamente a comunicação com qualquer tipo de serviço de comunicação externa, seja ele WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, enfim, qualquer outro serviço de chat, ele não se comunica. Você monta o fluxo e depois você cria o seu próprio conector para isso, que é a finalidade desse vídeo, ok? A sua versão cloud, que é a versão web, né, como o pessoal chama, ele já tem suas próprias integrações com essas plataformas oficiais, ok? Porém, acredito que deva ter um asterisco e lá deve ter uma cobrança. Aqui é 100% gratuito, aqui eu só estou pagando a API por uma escolha minha, por causa do meu público, tranquilo? Então, o que nós vamos fazer? Ao lado direito da tela nós temos o nosso terminal e aqui embaixo nós temos o Postman, tá? Se você não conhece, procura aí no Google, pergunta o GPT o que é o Postman, mas é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer testes de requisições, tá? A gente vai fazer uma requisição para onde? Para a URL da API do BotPress. Aqui a gente está rodando na 3001 localmente, porque a 3000 está ocupada, e aí o nosso BotPress foi lá e catou a próxima porta disponível. O que a gente vai precisar para consumir essa API? A URL básica está aqui. Nós vamos precisar do ID do bot, que a gente encontra facilmente aqui no topo da tela, tá? Aqui a gente passa ele aqui. Não se preocupe que essa URL vai estar aqui na descrição também do vídeo. E por fim a gente passa um identificador. Esse identificador pode ser qualquer string, qualquer token que sua aplicação vai gerar para que o BotPress possa saber com quem ele está conversando, tá? O aconselhável é que você sempre passe aqui como um token, né? Ou pelo menos o telefone, o WhatsApp que está conversando com o robô, tá? A gente vai utilizar aqui um número e esse número aqui vai servir como um token.
tá? Lembrando, é um ambiente de homologação, todos os dados aqui são fictícios. Então o que acontece? Vamos ver o comportamento do nosso robô. Eu vou vir aqui no emulador, vou fazer um teste. O que ele faz? Dê um oi, ele vai me saudar, perguntar o meu nome, vou preencher aqui, ele vai catar meu nome e devolver lá, né, como uma variável, e ele vai pedir para que eu, por favor, informe o CEP. Eu coloquei aqui uma frase aleatória só para mostrar. Atentem-se a esse bloco aqui que tem 3 frases seguidas, tá? Eu vou digitar um código postal aqui para ele fazer a busca via API, na API da via CEP. Isso aqui está na aula 4, tá ok? Ele trouxe um endereço do CEP e me trouxe aqui um exemplo de menu, tá? Tá bem básico, não tem nada profissional aqui. Vou escolher aqui o menu 3 e ele vai dizer, obviamente, oh, nossa, que maravilha, você escolheu o menu 3. Então é isso que o robô faz, nada demais, mas a gente tem um bom exemplo para o que a gente vai desenvolver, tá? Desse lado, o que a gente vai precisar? A gente vai fazer um post, tá? Vai fazer uma requisição post para esse endereço, com essa composição. No caso aí você vai usar o seu endereço, você vai usar o seu ID do bot e aí você vai usar o seu token que sua aplicação vai gerar. E a gente vai passar um objeto aqui, vai passar um JSON para ele, tá? Com esses 2 atributos, com o tipo vai ser text, tá? O texto. E o texto que a gente quer mandar, que é justamente o que o cliente passaria para a nossa aplicação. Então, por exemplo, eu vou repetir exatamente o que a gente seguiu aqui à esquerda, tá? Vou mandar um oi, certo? Opa, não vou dar enter, tá? Desculpa. Mandei um oi, vou dar um send aqui. O que ele vai fazer? Ele vai me devolver um objeto como resposta, tá? A gente vai copiar aqui esse objeto, tem aqui um botãozinho copiar na lateral para ser mais fácil. E aí ele me devolve esse objeto. Vamos analisar esse objeto, o que ele tem. Abrir aqui um bloco de notas, tá? Pode ser qualquer bloquinho de notas que você tenha. E a estrutura do primeiro objeto foi esse aqui, ó. Um objeto, dentro dele tem um atributo chamado response. Dentro dele eu tenho um array, tá certo? Aqui o colchetezinho. Esse array por enquanto só tem um elemento, que é esse elemento aqui, tá? Abre e fecha chaves. Esse elemento é do tipo texto e aqui está o texto que veio no elemento. Tranquilo, até aqui a gente tem a primeira interação. Então o cliente leu isso aqui a gente vai disparar no WhatsApp. E aí o cliente foi e respondeu. Vou mudar aqui só o meu nome, só para poder ter uma resposta diferente. Vou dizer que meu nome é Galdino. Vou fazer um post novamente. Por eu estar passando o identificador, ele vai entender que é a mesma conversa e já vai me responder com outro objeto. Só que aí perceba que esse objeto já mudou. Nós temos aqui um objeto um pouquinho maior, continua tendo aqui o atributo response, só que dentro do array eu tenho mais informações. Perceba, eu tenho 3 elementos. Eu tenho o primeiro elemento texto, que é prazer, Galdino, seja bem-vindo ao nosso atendimento. Temos o segundo elemento aqui, por favor, informe o CEP. E o terceiro elemento é a frase aleatória que eu adicionei, só para que a gente possa entender que esse objeto ele corresponde a exatamente essa etapa aqui do fluxo. Então, cada uma dessas frases que a gente coloca é um elemento de um array. Então, eu posso ter um node simples, como foi o primeiro, que só vem com um elemento, uma frase, e eu posso ter nodes que têm um agrupamento, né, de elementos do array um pouco mais complexo, né, ou seja, com mais dados. Perceba que isso aqui ainda pode evoluir, tá? Vamos para a próxima interação. Ele me pediu aqui um endereço CEP, né, um código postal, e aí eu vou responder para ele um código postal. Vou colocar aqui outro código postal para ver se existe. Vou fazer um post novamente com o mesmo endereço. Lembrando, como a gente está usando o mesmo token, ele entende que é a mesma conversa. Vamos copiar o objeto e ver o que acontece. Nesse objeto agora que a gente recebeu, ele me traz um array com 2 elementos, só que agora os elementos estão diferentes. Até agora todos os elementos eram do tipo texto. Agora a gente tem 2 elementos, um do tipo texto, que é a frase de pergunta, e nós temos aqui um outro elemento que o tipo muda, que é de escolha única, certo? Ou single choice. E aqui a gente tem as opções que são no menu, tá? Que opções são essas? Justamente os botõezinhos que a gente viu aqui enquanto estava executando no emulador. Então a gente tem essa estrutura
e aí o cliente vai fazer a seleção desse menu, né? Então, como é que fica a devolução e o encerramento disso aqui, tá? Se eu mandar aqui como resposta verdadeira, por exemplo, menu 2 e enviar, o BotPress vai interpretar isso e vai me devolver a resposta. Você escolheu o menu 2. Nossa, que maravilha, né? Então, show, a gente conclui aqui de forma textual o fluxo do nosso BotPress. É isso que esse fluxo está fazendo, tá? Ele mandou o primeiro objeto com um único elemento no array. O cliente respondeu, ele devolveu agora um objeto com 3 elementos no array. O cliente respondeu novamente. Ele me manda agora um objeto com 2 elementos diferentes no array. E por fim ele manda mais um elemento dentro do array. É isso que está acontecendo, ok? Isso do lado do BotPress. Tranquilo até aqui? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos deixar do jeito que estava aqui organizado. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal. Se você não sabe nada de programação ou é iniciante como eu, está se aventurando, você pode utilizar o GPT. É uma ferramenta fantástica e tem ajudado bastante, tá? O que acontece? Exemplificando aqui, imagina que a pessoa seja leiga, não conhece, está aprendendo agora um pouco de programação. E aqui no GPT, manda um prompt para ele, foi o que eu pedi para ele fazer, óbvio, que para poder pedir esse prompt você precisa saber o que está pedindo. Então eu pedi ao GPT que criasse um código em Node.js, que gerasse um servidor, que escutasse na porta específica que eu pedi. Ele está usando o Express, que é uma dependência do Node.js, e ele pede para que ele crie uma rota, ou seja, um endereço chamado BotPress, e ele deve fazer o que? Fazer o console.log de tudo que chegar lá. Então ele nos cuspiu aqui esse códigozinho aqui JavaScript, tá? Lá embaixo ele vai dar outras orientações que eu já vou antecipar. Primeiro ponto, criar uma pasta, tá? mkdir, se estiver usando Linux, e o nome do projeto. Eu vou chamar aqui de zap-bp de BotPress. Dá um ls aqui, tá ali a nossa pastinha. Eu vou entrar dentro dela. Zap-bp, já estou dentro da minha pastinha e aqui dentro eu vou executar o comando npm init -y, que é para iniciar um projeto exatamente com o mesmo nome da minha pasta onde eu estou inserido. Se eu der um ls aqui, ó, já tenho lá um arquivo de pacotes do Node. Segundo ponto é abrir um editor de texto, posso usar o terminal por enquanto, e criar um arquivo chamado index.js, certo? E copiar esse código que ele me orientou. Você pode pausar o vídeo se quiser e fazer a cópia desse texto, tá? Desse material. Então tem aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Pronto, dá para ver. Só pode pausar aqui, copiar se quiser. Mas se você tiver interesse nesse código, você pode entrar em contato comigo. Colei, aqui eu vou salvar e sair. Percebam que agora eu já tenho 2 arquivos, tá? E agora a gente vai para a instalação das dependências, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Criou a pasta, entrou nela, iniciou o projeto. Vamos instalar as dependências. A gente tem 2 dependências aqui. Uma delas é o Express e o outro é o Body Parse, que vão servir para a utilização do nosso servidor. npm install e o nome das dependências que você quer. Eu vou instalar aqui também como dependência o Axios, que é o que a gente costumeiramente utiliza para fazer requisições web, tá? Seja post, get, etc. Pronto. Então a gente já criou aqui a nossa dependência. Se eu ler aqui o arquivo package.json, você vai ver que exatamente ele tem o nome do nosso projeto e aqui as dependências que a gente acabou de instalar, tá? Quais são elas? O Axios, o Body Parse e o Express. São as dependências que a gente instalou. Já estão aqui dentro da pastinha dos módulos do Node, tá? Isso aqui é o esqueleto do nosso projeto, tá? A gente vai colocar mais código aqui, mas é só para vocês terem uma noção de como é que pode ser feito utilizando o GPT, utilizando um pouco conhecimento que a gente tem, mas sabendo fazer as perguntas certas. Ao GPT a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Daqui era isso que a gente precisava, tá? O que a gente vai precisar também? Na ZAPI, tá? A ZAPI a gente, como eu disse, é uma ferramenta profissional. Você pode ter quantas instâncias quiser, tá? Você pode criar aí suas instâncias.
Se quiser comprar com 10% de desconto recorrente, volta a repetir, o link está aqui embaixo. Já me ajuda, porque uma vez que você adquire o produto, tá? Eu sou comissionado também em R$ 10 por cada um deles. Simples, isso nem vai te empobrecer, nem vai te enriquecer, mas já fica a dica. Então a gente tem aqui as instâncias, tá? E a gente pode fazer o quê? Como é que funciona o ZAPI, tá? E aí, se você for utilizar outra API, estude a API que você vai utilizar. Mas basicamente a gente tem aqui a licença. Eu vou clicar aqui no olhinho para poder ver. E aqui embaixo, né, nessa tela, nós temos o QR Code para fazer a leitura e a conexão do nosso WhatsApp. Tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou conectar o meu WhatsApp de teste de uso pessoal, tá certo? Então aqui é um número que eu tenho especificamente para isso. E aí aqui embaixo, ó, a gente tem o QR Code para fazer a leitura, tranquilo? Então esse QR Code só é válido para essa sessão. Vou fazer a leitura aqui no meu dispositivo móvel. Acabei de lê-lo. E aí dentro de alguns instantes, pronto, a sessão já está conectada, multidevs. A ZAPI ela vai fornecer para você 3 chaves de acesso, tá certo? Elas são de uso secreto, então não compartilhe com ninguém, ok? Porque através dessas chaves você consegue fazer todas as atividades do seu WhatsApp, desde trocar foto, trocar o nome, criar grupo, enfim, fazer uma infinidade de coisas, tá? Então, para essa aplicação a gente vai utilizar o código da instância, o token da instância, e existe um terceiro código que é um código de segurança, tá certo? Então, volto a repetir, não compartilhem isso com ninguém, tranquilo? Uma vez conectado, a gente tem aqui no menu e a gente tem aqui editar. Na edição, a gente tem a parte de webhook e aqui o webhook a gente vai criar um webhook para coletar todos os eventos ao receber, tranquilo? Então, ao receber, ou seja, cada mensagem que chegar no meu WhatsApp, o ZAPI vai fazer um post para esse endereço e aí esse post vai receber o objeto da mensagem. Então, a gente já debugou como é que funciona no BotPress quando a gente manda para a API deles e agora a gente vai debugar como é que chega isso no WhatsApp através da ZAPI, que é a API que a gente está utilizando. Então, Carlos, a gente está utilizando um ambiente local, eu preciso ter um servidor externo que se comunique para poder criar meu projeto? Não. A gente vai abrir aqui um novo terminal, tá certo? Uma nova aba. Existe um recurso que você, se você não souber como instalar, dá um Google aí ou procura no GPT, que é o ngrok, tá? Deixa eu dar um Ctrl R aqui para localizar minha última execução. Pronto, o comando é esse aqui, ó. ngrok http e a porta que você quer que o ngrok redirecione. O que esse carinha faz? Basicamente ele gera um endereço HTTPS, tá certo? Ou seja, um endereço seguro, ao qual uma vez que ele é acessado, ele redireciona para o IP do seu computador, né, da sua rede, e direciona especificamente para a porta que você está reportando. Aqui eu estou utilizando a porta padrão 3333, mas poderia ser qualquer porta do seu querer, tá? Vou dar Enter. E aí perceba que eu estou utilizando um plano free, tá certo? E aí ele me gera aqui um endereço web, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou copiar o endereço desse link. Esse é um endereço único, tá? Ou seja, ele só vai funcionar enquanto estiver executando. Se eu fechar o terminal aqui, ele para o serviço. E também se eu fechar o terminal ou reiniciar a máquina, esse link muda. Então ele não é um link fixo, por ser um plano gratuito, tá? Então eu vou colocar esse endereço aqui. E a gente ainda não criou, mas eu vou criar uma nova rota chamada ZAPI. Pronto. Vou criar uma rota aqui dentro desse endereço, ou seja, ele vai bater aqui na minha index, que seria esse endereço, e na rota ZAPI ele vai fazer o post de tudo que chegar aqui. Vou salvar, ok? A gente vai ver se isso realmente funciona. Então vamos voltar lá para o nosso projeto. A pastinha que a gente criou aqui, ó, tá aqui, ó, ZAPI BP.
e o arquivo index que a gente criou pedindo ao GPT. Ele está cru, ele não tem nada, ele simplesmente executa, né? E uma vez que ele executa, ele está fazendo a requisição desses dados e imprimindo em tela. A gente já tem uma rota aqui chamada BotPress para receber as respostas do BotPress. Na verdade é essa mesmo que a gente vai utilizar. Deixa eu alterar aqui no ZAPI. Não preciso mudar lá, né? A gente chamou de Zap. Eu posso mudar aqui também para Zap. Então pronto, a gente já tem um projeto e o que ele faz? Ele tem essa rota e essa rota ele só faz imprimir os dados que recebe no body. Vamos executar esse projeto, vamos ver aqui como é que fica. Estamos aqui dentro da pastinha do projeto, eu vou dar um node ponto, ou poderia ser node index, tanto faz, o ponto significa que é o arquivo index, e aí ele está rodando o servidor aqui na porta 3333. O que vai acontecer? Eu vou mandar uma mensagem agora do meu outro número do WhatsApp para esse número que está conectado aí na API, tá? O que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui. Vou abrir aqui a minha lista de contato. Vou mandar um olá, certo? Enviei, pronto. Chegou aqui, olha que maravilha. Vamos expandir aqui o terminal, né, para ficar mais bonitinho. E a gente recebe esse objeto aí, olha que maravilha. É assim que a ZAPI devolve uma mensagem quando ela chega, né? Ela está batendo lá já no endereço e está chegando aqui para a gente. Então, como é que eu trato isso? Primeiro ponto, né? Verifica a documentação. Você tem lá desenvolvedor.zapi.io. Você tem esse endereço, também posso deixar aí na descrição do vídeo. E aí você tem exatamente os payloads, né? O bom da ZAPI é que está tudo documentado. Então, a API do WhatsApp pode mudar 300 mil vezes, mas o ZAPI sempre vai te entregar essa estrutura, que significa que a sua aplicação não precisa passar por mudança de código, refatoramento, caso o WhatsApp atualize. Tranquilo? Então a gente tem aqui o objeto que a gente recebe quando a gente recebe o webhook aí da ZAPI. Tranquilo? Vamos colocar isso aqui no nosso bloquinho de notas e vamos continuar o nosso estudo. Aqui, cadê? Tá aqui. Desculpem, estava na outra aba. E a gente agora tem o objeto da ZAPI. Então a gente já sabe que... Poxa, não copiou? Vamos copiar de novo aqui. Poxa, botão direito, pronto. Então a gente já tem aqui o objeto que a gente recebe da ZAPI quando é uma mensagem de texto. Óbvio que tem objetos para imagem, para vídeo, para áudio, para tudo. Mas não é o objetivo aqui dessa aula. Vamos limpar o terminal e rodar novamente. Para não ter que ficar iniciando o projeto toda a vida, você pode fazer o seguinte, ó. PM2 Start. PM2 é também um recurso que você pode pesquisar no Google, tá? E aí eu posso passar o caminho relativo e dar um nome. Eu vou chamar aqui de Zap, poderia ser qualquer nome. Pronto, isso significa que se eu fechar o terminal, vai continuar em execução, tá? Na minha máquina. Então vamos lá, vamos trabalhar nisso aqui. Então o objeto que a gente recebe é esse, e aí a gente tem essa informação. A gente sabe que vai chegar um objeto, dentro dele tem vários atributos. Um dos atributos é um texto, esse texto ele é um JSON com o texto que foi recebido, nesse caso aqui é um olá. Então vamos fazer aqui uma respostinha rápida, vamos abrir aqui o nosso arquivo de texto index, e a gente já sabe que ele está chegando no objeto data, né? Data é o que a gente recebeu lá do ZAPI. Então o que a gente pode fazer aqui no data, certo? Primeiro ponto que aqui a gente vai precisar ter uma função assíncrona, tá? Porque a gente vai precisar devolver uma resposta, e essa resposta que a gente vai devolver, ele vai ter que ter um await, tá? Ou seja, um aguarde. Então a gente já tem um objeto, e aí a gente vai fazer justamente o que? Vamos aguardar. Primeiro ponto, a gente vai precisar utilizar aqui o Axios, tá? Então vamos importar ele. Axios, ele requer, abre aspas, Axios, pronto. Então a gente já tem o Axios.
O que é que eu quero que ele faça? Quando ele receber esse objeto, eu quero que ele, primeiro ponto, aguarde a execução, né? Por isso que a gente está utilizando a função assíncrona. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu coloquei o assíncrona em outro local. Async function. Assim que pronto. Aqui pronto. Uma função assíncrona, nós temos o await para aguardar e aí a gente vai fazer o axios.post, certo? E aí primeiro parâmetro do post é a URL, tá? Então qual é a URL que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa URL aqui que a gente está vendo no Postman, tranquilo? Primeiro eu vou recomendar substituir aqui por crase, tranquilo? E aqui é o endereço. Segundo ponto é que a gente quer que isso fique dinâmico, então eu vou substituir aqui essa informação por uma variável, tá? Que é essa variável? Eu poderia aqui começar a coletar os dados, eu sei, eu poderia declarar aqui, por exemplo, let telefone, para ficar mais didático, é igual a data ponto, aí eu vou ver o nosso objeto que a gente recebeu. Por isso que eu costumo colocar no bloco de notas, tá? Porque a gente consegue consultar sempre que necessário. Então, no objeto, o telefone fica onde? Então, vamos ver aqui. Esse aqui é o telefone conectado, né? Então, lembrando, ambiente de homologação, tá, pessoal? Nós temos aqui a informação, né, do telefone ao qual fez essa requisição. Então, a gente vai pegar esse atributo, tá? Desculpem os alt tabs excessivos. Então, eu tenho data.phone. Então, dentro do nosso objeto que a gente recebeu, aqui é o nosso data, né? Então, a raiz, dentro dele eu tenho um atributo chamado phone, e esse phone é a informação que vai conter para qual destinatário eu devo fazer essa resposta, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar ele como identificador. Vou colocar aqui ó, como telefone. Segunda coisa que eu quero extrair aqui é a mensagem. Então eu posso colocar let mensagem recebe data ponto. Aí qual é o endereço? O objeto, né? Então ele recebe aqui ó, cadê text, tá? E dentro de text eu não posso passar direto porque eu quero texto. Então o texto está dentro de mensagem. Então é isso que eu quero como mensagem. Ok. Eu estou fazendo um Axis Post, né? E esse post eu vou dizer a URL. E o segundo ponto o que eu vou fazer, o que eu vou enviar para esse endereço. Então eu vou botar exatamente a mesma estrutura que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um type, e esse type é do type text, e eu tenho o atributo text que recebe o que? Recebe a mensagem, tá? Então vou colocar aqui a mensagem para ser enviada. Tá bom, filho, obrigado. Meu filho acabou de avisar que tem pipoca de milho para eu comer. Obrigado, filhão. Então vamos lá. É exatamente isso que eu quero fazer post para o nosso ZAPI. Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver como é que vai se comportar isso. Eu vou dar aqui quando essa requisição der certo, então eu vou fazer o que? Eu vou dizer que isso aqui vai ser a resposta. E aí quando tiver uma resposta, a gente vai usar um arrow function aqui. E eu vou dar só um console.log. E aí eu quero que ele imprima para a gente em tela aqui a resposta.data. Certo? Então vamos ver como é que fica isso. E vou colocar aqui que foi a resposta do bot price. Show de bola. Se houver erro nisso aqui, a gente vai imprimir também um erro, que é bom, é importante sempre a gente checar se não houve nenhum erro. Vamos fazer um console.log do erro. Pronto. Esse é o nosso código.
Vamos reiniciá-lo aqui no nosso terminal. PM2 restart. Zap. E PM2 log. Zap para ver o que está acontecendo aqui. Então vamos testar. Eu vou mandar aqui no meu WhatsApp, tá? Um olá, novamente. Eu vou mandar um oi, vai ficar diferente da mensagem anterior. Eu recebi o oi e voilá. Percebam, eu tenho aqui a mensagem que eu recebi do webhook do ZAPI. Eu passei para as informações que a gente tinha sobre a mensagem. E aí, olha só, eu mandei. Obrigado, filhão. Enviei aqui e essa foi a resposta do nosso BotPress. Tranquilo? Então, o mesmo objeto que a gente viu na anotação é exatamente isso que está sendo devolvido aqui. Ó. Olá, para começar o seu cadastro, por favor, me informe o seu nome. Então, a gente tem aqui as informações que nós queríamos. Tranquilo? Temos aqui a resposta, nós temos aqui o objeto que precisávamos. Tranquilo até aqui, né? Então já vimos que está funcionando. Agora falta a gente devolver essa resposta agora para o nosso cliente através do WhatsApp. Até agora a gente só está utilizando o login, tá? Então como é que a gente vai resolver isso? Vou voltar aqui para a nossa index, tá? E a gente já está vendo que isso aqui está sendo retornado, né? Que é o objeto data, que nada mais é do que o que a gente está imprimindo aqui, ó. Resposta do BotPress, ó, resposta do BotPress, e o response, que é o objeto data, e a data tem aquela estrutura que a gente viu. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu posso guardar o resultado dessa requisição, né? Eu posso dar aqui o let resposta do bot, ela recebe o retorno dessa requisição. E aí como é que eu passo isso aqui para cima, né? Como é que eu jogo em caso positivo? Eu vou mandar aqui para cima, eu vou devolver um return, certo? Eu vou devolver response.data e eu poderia passar isso aqui completo, mas eu já vou passar ponto responses, tá? Que é esse carinha aqui. Por quê? Ele já vai me devolver o array com seus itens, tá? Com aquilo que vem dentro do array. Então eu vou devolver isso. Então essa variável, quando essa requisição for completada, ela vai ter o que dentro dela? Ela vai ter o array com seus devidos elementos. Tranquilo? Ok, feito isso, a gente precisa só tratar em caso de erro. Em caso de erro, eu vou retornar aqui um objeto vazio. Ok? Return. Vou devolver aqui. Cadê? Let array. Recebe um array vazio e eu vou retornar o array. Certinho? Então só para a gente manter um padrão. Ok, então se der certo essa requisição, a gente vai receber o objeto, né, no caso o array com os elementos dessa mensagem. Ok, a gente já tratou aí 80% do nosso código. O que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa responder a esse cliente. Como é que eu respondo a ele? Né? A gente tem a documentação do BotPress, não, do ZAPI. Cadê a documentação? Está aqui. Certo? Deixa eu expandir a tela. Vou pegar aqui Z-API, pegar a documentação. Ó. Enviando uma mensagem. Eu quero enviar um texto simples. Como é que eu faço para enviar um texto simples? Ok? Nós vamos passar essa URL e nós vamos passar esse objeto aqui, que é o client token. E dentro do client token a gente vai passar esses dois atributos. O telefone para quem a gente quer responder e a gente vai passar a mensagem que a gente quer devolver para esse cliente, ok? Então vamos lá, o vídeo está longo, a gente já vai encerrar. Próximo vídeo eu pretendo fazer outro vídeo melhorando esse menu, tá? Mas por hora já vai dar para entender bastante coisa.
Como é que a gente vai devolver essa resposta agora? Eu já tenho aqui as respostas que eu posso enviar, eu já tenho o telefone do cliente, então como é que a gente vai tratar isso? É simples, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa resposta, tá? Essa resposta do bot, e aí eu vou usar um map, tá? Um map. O que é um map? Ele vai simplesmente pegar cada elemento desse do array, né, e vai trazer cada uma dessa interação. Então, se só tiver uma mensagem, ele vai disparar uma mensagem. Se tiver mais de uma, ele vai disparar mais de uma e assim por diante, ok? Então, map eu vou colocar aqui como elemento, né, ele vai receber um elemento e aí a cada elemento eu vou fazer uma execução. Como é que eu faço isso? Deixa eu botar aqui como função assíncrona. E aí como é que eu faço isso? Já vimos que a gente vai precisar fazer um post, né? Então await, aguardar, por isso que a gente está utilizando uma função assíncrona. Await axios.post, certo? E a gente vai precisar agora da URL do nosso ZAPI, tranquilo? Então a gente vai clicar lá no nosso ZAPI até o nosso painel e você já vai ter aqui de cara, né, a orientação de qual URL que você pode utilizar para esse disparo, para esse envio, tá? Você vai utilizar ela aqui, ok? Lembrando que precisa-se de 3 tokens de acesso para fazer esses envios, tranquilo? Já temos o Axios Post, nós vamos precisar também mandar um objetozinho aqui com o header, tá? Que é a terceira chave. Então vou colocar aqui cabeçalho, por exemplo, é igual, a gente tem um JSON. Se você não souber como criar, você pode fazer o seguinte, certo? Aqui na documentação ele está pedindo para que você envie um client token, tá, no header, tá? Ele está orientando a fazer isso. Não sabe como fazer? Você vai criar aqui, ó. Crie um JSON em Node.js que contenha um header para uma requisição Axios contendo o atributo. Eu coloco aqui, ó. Pronto. Aí ele vai lhe dar aqui justamente o exemplo de como fazer uso, tá? A gente vai ter aqui a URL, nós vamos passar os dados e por último nós vamos passar o header, tá? Ou seja, o header da nossa requisição. Então posso colocar aqui o nosso header, tranquilo. Vamos copiar ele para cá, ó. A gente ia chamar ele de cabeçalho, mas a gente pode colocar ele aqui em cima. Temos uma const header e aí a gente passa o nosso token aqui. Na nossa requisição, o que a gente precisa adicionar como parâmetro no Axios? Segundo parâmetro, segundo o GPT, é o objeto data, certo? Esse objeto data, a gente vai criar a variável lá em cima. E a gente precisa também passar esse objeto aqui, que é justamente o header. Lembrando que no caso do JavaScript, como essas duas palavras, esses dois termos são iguais, eu não preciso repeti-lo, mas vamos manter aqui. E aqui quem é o nosso objeto data, certo? Vou fazer aqui let data. Na verdade esse data e esse header não podem estar aqui, tá? Porque ele vai mudar, a cada interação ele vai tentar declarar isso. E aí é um problema, eu só posso ter a declaração da variável da constante uma vez. A declaração, né? A atribuição do valor eu posso ter várias vezes aqui dentro.
E aqui eu vou ter um let data, certo? E data por enquanto ela é false, ela está vazia. E aqui embaixo, a cada interação, eu posso dizer que data recebe um novo valor, tá? Qual vai ser o novo valor de data? Data recebe o que? Data vai ser um objeto que vai ter justamente o que a documentação está pedindo. O que a documentação está pedindo para enviar? Eu vou ter um atributo phone, que nesse caso aqui vai receber o telefone lá em cima, tranquilo? E eu vou ter um atributo chamado mensagem. Esse atributo mensagem ele vai receber justamente o nosso elemento, que é a interação do map. E aí o que vem nesse elemento? Eu tenho aqui, ó, elemento. Cadê o nosso arquivo de texto aqui na lateral? Eu tenho um elemento e eu tenho dentro desse elemento, né, cada interação, eu tenho o text. Tranquilo? Todos eles eu tenho o elemento text, certo? A gente vai ter outra tratativa em outra aula, mas todos eles têm esse elemento aqui, esse atributo chamado text. Então o que eu quero? Eu quero que a cada interação, ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui. Lembre-se que a gente está recebendo esse array. Então a cada interação, ou seja, cada bloquinho desse aqui, eu quero que o texto seja o texto. Então lá o que a gente está chamando de elemento é isso aqui, ó, um elemento 1, elemento 2, elemento 3. E aí eu quero que ele me traga o texto. Então eu vou trazer aqui para o nosso código que a frase que eu vou devolver ao cliente vai ser elemento text. Pronto. Então aqui a cada interação, a cada elemento, o phone vai ser o phone lá de cima, o message vai ser o elemento.text e a gente vai enviar isso aqui, tá? No data para requisição, passando o header. Vamos ver aí como é que se comporta o nosso projeto. Vou copiar aqui rapidinho. Vai ter um corte no vídeo nessa parte, porque eu vou ter que adicionar o token para fazer isso. E obviamente eu não vou compartilhar essa informação. Mas saiba que essa informação no código de vocês deve ser enviada aqui onde tem seu token aqui. Tranquilo? Então corta o vídeo e seguimos adiante. Muito bem. Corte feito, já estamos lá com nosso token sendo passado. E agora nós vamos fazer aqui um teste sobre como é que funcionou aí o nosso código, tá? Então o que vai acontecer? Vou mandar agora um oi, certo? Nós recebemos o oi. Opa, já temos um erro aqui. Mas deu certo, foi só o indefinido, é porque eu passei uma informação incorreta. Mas percebam, o que aconteceu? Nós fizemos a webhook lá, o webhook bateu na nossa plataforma, recebeu esse dado e fez uma nova requisição, enviando isso para a ZAPI. Então tá aqui, ó, olá, para começar o seu cadastro, por favor, informe o seu nome. Vou passar aqui meu segundo nome, tá? Para quem não sabe, meu nome é Carlos Eduardo. Então vou passar aqui Eduardo. E aí a gente passou o Eduardo. E aí eu tenho 3 mensagens a serem enviadas. Óbvio, a gente pode colocar um delay aqui. É claro que a gente não está tratando aqui a fila, tá? Então a gente já vê aqui que tem uma inconsistência na ordem das mensagens, certo? Mas a ideia é essa, tá? Próxima aula, o vídeo já está longo demais, a gente vai corrigir isso e melhorar o código, tá? Mas você vê que a gente teve aqui as 3 respostas. Prazer, Eduardo, seja bem-vindo ao nosso atendimento. A gente tem aqui a frase aleatória, né? Então, ela é a última frase. E aí, por favor, informe o seu CEP, está fora de ordem. Mas a gente vai corrigir isso na próxima aula. Qual é o CEP? Vou digitar aqui um CEP 139.500, ver se existe. Vou dar Enter. Nossa API recebeu o dado. E aí devolveu a informação, tá?
Aqui a gente tem a opção CEP informada é inválido, né? Ele não conseguiu subtrair isso e me passou o menu. Aqui a gente não está tratando, né, o atributo, né, o atributo não, perdão, o elemento desse array quando ele é do tipo single choice, que é a ideia no próximo vídeo é a gente colocar uma lista para seleção, tá? Foi intencional, mas eu vou responder aqui, ele vai aceitar como texto, menu 1. Vou colocar aqui como resposta e aí a gente encerra o nosso flow. Então é isso, pessoal. Desculpem pelo vídeo longo. Eu queria explicar a cada detalhe como é que eu faço a análise desses dados. Próximo vídeo a gente tem um código corrigido já com a mensagem na sequência. A gente já vai ter aí o uso do menu de seleção, tá certo? Se você vier aqui na documentação do ZAPI, deixa eu expandir isso para cá que estava oculto. Na documentação aqui você tem aqui o envio. Deixa eu trazer para cá para a lateral. O envio, desculpa, de botões. Deixa eu só achar ele que eu estou ceguinho. Aqui, botões na lista de opções. Então, na próxima aula a gente vai ver como é que a gente envia um menu como esse, já tratando diretamente no BotPress, utilizando a API. Espero que tenha gostado do vídeo, me perdoem pelo tempo utilizado, espero que seja útil de fato. Qualquer comentário, crítica, sugestão, pode fazer aqui embaixo, e se precisar falar comigo também, meu telefone vai estar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.